creio, irmãos, que os irmãos vão chegando, encoçando o olho, mas a gente chega aqui, né? Amém? Graças a Deus. O pastor Renato estará dando continuidade nesta manhã. Meus queridos e amados irmãos, eu convido para fazer aqui a leitura oficial nesta manhã, juntamente com os irmãos, nesta manhã do dia 24 de setembro de 2023, a lição de número 13, a lição dominante da nossa revista, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O nosso texto áureo nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23, e na carta aos Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso de número 7. Aleluia. O pastor Joel, então, e o pastor Ailton. Pastor. A paz do Senhor, irmãos. Leiamos, irmãos, então, Mateus, capítulo 1 e o versículo de número 21. E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo seu nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Todos. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. De pé, amados irmãos, eu quero convidar o pastor Paulo de Tarso para fazer mais uma oração. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus amado, somos gratos a Ti, Senhor. Estamos na Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos pelos louvores já entoados, meu Deus e meu Pai, por cada um dos Teus servos, as Tuas servas que estão, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para aprender mais da Tua palavra. Traga em paz aqueles que estão a caminho, Senhor amado, ou Espírito Santo. Toma, Senhor amado, o primeiro lugar nesta reunião. Jesus querido, Pai Santo, fala conosco pela Tua palavra, e tudo quanto aqui seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, e em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos irmãos, o encerramento aqui na Lapa, nós temos o costume de, antes de chamar cada um dos grupos a louvarem ao Senhor, fazer uma lembrança a respeito de todo este trimestre, lembrando o título e a verdade prática de cada uma das lições, para que a gente possa, no momento da palavra, nos
atentarmos mais à lição de número 13. E aqui neste trimestre nós começamos a lição de número 1 com a igreja diante do espírito da Babilônia, cuja verdade prática nos diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. E enquanto eu vou lendo aqui mais 2 lições, eu peço para que a mocidade, os adolescentes, a nossa juventude já se prepare para louvar ao Senhor. Na lição de número 2, teve por título a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A verdade prática nos diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. E na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Eu gostaria aqui de lembrar os irmãos que na lição de número 4, nós estudamos quando a criatura vale mais que o Criador. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno, abordamos a respeito do aborto. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. E na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Estes foram mais alguns temas que nós estudamos neste trimestre. Eu quero aqui lembrar aos irmãos que na lição de número 7 nós estudamos a desconstrução da feminilidade bíblica. E a verdade prática nos diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. E na lição de número 9, nós tivemos uma visão bíblica do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Nós lembramos aqui que na lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior, a verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Na lição de número 11, cultivando a convicção cristã. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. E na lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Amém. Eu gostaria de apresentar, temos aqui a grata satisfação de receber pastor Antônio Márcio, nosso amigo, irmão, ali de Brasília. Amém. E ele será o nosso pregador, nosso ministrador da palavra nesta manhã. Os irmãos estão felizes pela presença do pastor Antônio Márcio nesta manhã. Digam amém. Amém. Queridos, a paz do Senhor a todos. Elevemos ao Senhor em oração. A casa está repleta da glória. A casa está cheia da presença.
Bom é para nós nos debruçarmos diante da palavra do Senhor. Bom é para nós aproximarmos-nos do Senhor. Quantos sabem que Ele está aqui e este lugar está cheio da sua glória? Pai bendito, nós te louvamos na manhã deste dia. Como é precioso, Senhor, estar em tua presença. Como é bom, Senhor, ouvir que o Senhor está em nosso meio. Como é bom saber, estar convicto, esperar no Senhor. Saber que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, os teus ouvidos inclinados à oração desta casa. Desta feita, Senhor, o teu servo fará uso desta tribuna para nos ensinar, ministrar, instruir, corrigir, redarguir, exortar, aquilo que for necessário. Aprove a ti, Senhor, nos reunir na manhã deste dia, para ouvirmos o teu servo a falar-nos ao nosso coração, a tua poderosa e bendita, santa e inerrante palavra. Ó querido Deus, traze-nos da parte do céu aquilo que o Senhor tem para todos nós. Usa o teu filho como instrumento de bênção, vaso de barro, pois a glória, a excelência, o poder, a majestade, a honra, o louvor pertencem somente a ti. Pai, por isso nos inclinamos diante do Senhor e queremos ouvir a tua palavra. Certos disso te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. De pé como estamos, recebamos o servo do Senhor. Som. Pode Senhor, meus irmãos. Por gentileza, pode sentar, por favor. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Bendito seja o Deus dos céus, que a sua bondade de eternidade a eternidade e a sua misericórdia é a cada manhã renovada sobre as nossas vidas. Antes de entrarmos no mérito da disciplina ou da lição desta manhã, quero externar minha gratidão, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui em um ministério extremamente conhecido no Brasil, com uma história linda e um legado, que é a nossa igreja aqui na Lapa, em São Paulo. Foi postado nas minhas redes sociais um pequeno cartaz e alguns amigos de alguns estados e outras pessoas de fora do país falando do legado ministerial, de fé e pedagógico desta igreja. E fiquei ouvindo, mas hoje o Senhor me dá a graça de presenciar. É um congresso que celebra a espinha dorsal, o alicerce da fé cristã, que é a Escritura Sagrada. Eu quero adorar o Senhor com os irmãos pelo privilégio de ainda o ministério priorizar as Sagradas Escrituras. Se os irmãos compartilham desse mesmo sentimento, desejo que você levante sua mão por alguns segundos e vamos celebrar o Senhor por esse privilégio desta manhã. Aleluia! Quero aqui adorar o Senhor pela vida do pastor Elias Camilo, pastor setorial, uma simpatia, um gentleman, e a sua digníssima esposa, irmã Marta. Obrigado pela simpatia, pelo carinho. E ele é afinado, né, velho? Eu ia cantar um hino, mas eu desisti. Alto, baixo, sabe dividir vozes. Assim. Quem sou eu? Adorar o Senhor pelo do pastor Paulo de Tarso, que é o co-pastor desse belo ministério. Deus abençoe. Aí achei interessante a sua digníssima esposa, irmã Marta. Aí é a dupla, né? Marta e Marta. Cadê as esposas? Ai, que bênção, glória a Jesus. E meu amigo pastor Renato, né? Esteve aqui em São Paulo. Eu estava com 2, 3 anos de casado. Ele cresceu com a minha esposa em um ministério, né? O meu sogro e o seu pai são amigos, ministério da Bahia. E passou-se os anos e hoje nós estamos nos encontrando. Hoje pastor e líder. Estou muito feliz, viu? Mas eu não sei se eu sou mais novo ou se você é mais velho. Mas deixai nos segredos eternos, viu? Deus abençoe. Queridos, já feito o protocolo da apresentação, da gratidão, vamos para o texto sagrado e para a revista, tá bom? Todos em pé, por gentileza. Vamos abrir o texto sagrado. Os 2 textos principais da nossa leitura. Evangelho segundo escreveu Mateus, está na leitura bíblica e a base da classe. Evangelho escrito aos judeus, na visão de São Mateus, capítulo 1, quem não tem a revista, versículo de número 21, 22, 23
E depois a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Eu vou estar lendo na versão da revista, ok, queridos? Que nos diz o texto sagrado: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, na sua tradução, é Deus conosco. Capítulo 4 da carta aos Gálatas, versículo 3 ao versículo 7. Está na revista. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho, se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Segundo a recomendação do plano de aula do tema que hoje estaremos abordando, o mundo de Deus no mundo dos homens, ou uma frase mais clássica bíblica: o reino de Deus se manifestando no mundo dos homens. Quando se aplicamos isso, o texto áureo da revista: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Deus, que o nome será Emanuel, Deus conosco. Não um Deus que visita, não só o Deus que observa, é o Deus que é presente, participante e está com a igreja. Não é o Deus que tem a glória transitória a qual Moisés vivenciou, mas é um Deus que escolheu habitar. A Bíblia nos diz que recebemos, segundo a doutrina paulina, uma glória, que ela não é diminutiva e nem transitória. É uma glória que deve ser permanente, contínua, crescente. E Paulo vai dizer: com o rosto descobertos, refletimos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória. Já vamos para a parte do pensamento introdutório. O mundo diminui a glória e o reino acrescenta a glória. O mundo traz a deformidade dos princípios, mas o reino de Deus manifesta princípios. Então, nesta manhã, já vou entrar no mérito da dissertação da revista, mas há uma atmosfera profética. E eu aprendi muito tempo com o pastor Bastos, saudosa memória, que todo orador, ele tem que se preocupar mais em saber o que o Espírito quer falar do que o que ele quer dizer. Então, quando ele quer dizer, ele fala de si, mas quando o Espírito quer falar, fala do Deus que é o dono da igreja. A parte introdutória, tanto da primeira lição, que eu quero parabenizar o escritor, é algo de um tema extremamente atualizado e que não deveria ser só uma lição no trimestre, deveria ser um seminário permanente, porque a guerra que a igreja está vivendo na pós-modernidade não é mais só uma perseguição. E a Bíblia nos garante no capítulo 12 de João que quando há uma perseguição, o trigo cai na terra e se ele morrer, vai se multiplicar. E a semente de crescimento de uma igreja foram os seus mártires, porque o sangue desses derramado gerou eu e você o privilégio de estarmos aqui. Uma igreja perseguida é uma igreja que cresce, ela é resiliente, ela é perseverante e ela é triunfante. Se você crê, diga glória a Jesus. Mas a perseguição hoje não vem mais só para uma perseguição física, ela tem algo perigoso. E tem um texto que diz que quando os homens dormiam, o inimigo colocou a sua semente. E na lição chamada progressismo, entrará em polêmica. A guerra hoje não é mais na batalha espiritual oculta, é uma batalha espiritual exposta, é a guerra ideológica. E hoje a visão do progressismo, que é a evolução do socialismo, que é a evolução do comunismo, tem uma missão: se introduzir
para desconstruir por dentro. E para desconstruir é introduzir as suas ideias. E o mundo está entrando através de cantores que não são bíblicos, de pregadores que não são bíblicos, de pastores que não são bíblicos. Mas nesta manhã, se eu não estiver enganado, dia 24 de setembro de 2023, na sede da de Belém, na Lapa, tem homens e mulheres que estão dizendo: o reino de Deus ainda é vivo através da igreja. Se é verdade, adore o Senhor comigo. Tem algo de Deus aqui. O espírito da Babilônia, que é uma expressão técnica, lembrando de uma herança da Mesopotâmia e herança da humanidade, a qual até hoje os livros históricos seculares afirmam que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Babilônia foi o centro da hegemonia política, militar e cultural que influenciava as gerações. E o espírito babilônico, nessa expressão, a forma bélica que Babilônia utilizava era não só destruir, mas roubar a herança de uma nação. Eles entravam, roubavam seus príncipes e introduziam seus mestres. E diziam: a partir de hoje vocês terão a cultura. Preste atenção, cultura, identidade gastronômica, musical, de literatura, várias características, síntese, cultura, a identidade de um povo que herdou do ontem, que sustenta o hoje e que deve se revelar para o futuro. A cultura do reino é aquilo que eu recebi da geração passada, que eu tenho que lutar pela geração presente e que eu tenho que transferir para a geração futura. Então os babilônicos entravam para desconstruir uma cultura, pegar a revelação e implantar sua cultura. Porque um povo que não tem passado, ele não tem identidade presente e ele não tem expectativa de futuro. Se torna uma geração em desorientação. E quando alguém está desorientado, manifesta uma questão da psicologia ou da psicanálise, crise existencial. Não sei de onde eu vim, não sei quem eu sou e não sei para onde eu vou. E uma igreja que não sabe onde é a sua morada, ela não tem endereço. Se ela não tem endereço, ela não sabe para onde vai. Se ela não sabe para onde vai, ela não sabe quem é. Mas aqueles que têm o verbo encarnado, que diz a Bíblia que ele se fez carne e habitou, abriu a tenda, convidou para o segredo e diz: entra para a intimidade. Porque quem entra para a tenda é aqueles que são convidados à mesa, e para a mesa é o convidado à intimidade. Crente de festa, ele se alimenta fora da tenda, ele gosta de congresso, ele gosta da balada gospel, mas crente da tenda, do verbo vivo, do reino de Deus, ele quer intimidade pela palavra, é sustentado pela palavra e ele vive pela palavra. Quem tem Bíblia, por favor? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Levante ela para cima, por gentileza. Eu quero que você enche o pulmão de ar. Se você é um crente bíblico, diga: a minha cultura vem do reino, e esta palavra revela a minha cultura. Quem tem a identidade no reino de Deus, diga glória a Jesus. Satanás e os seus principados detestam uma reunião dessa, porque um crente imaturo nas escrituras é uma presa fácil para desconstrutores de identidade. Vou repetir: um cristão com raiz fraca, com maturidade espiritual fraca, ele é um alvo fácil dos manipuladores que são introduzidos. Mas a Bíblia nos diz, glória, que quem tem a unção do santo nunca será enganado. E a unção do santo não é a manifestação do charisma, de dons. A manifestação dos santos é a capacidade sobrenatural de ser e de realizar. Então, quando a igreja tem unção, ela é santa. Quando a igreja tem unção, ela continua santa. Quando a igreja tem unção, ela será arrebatada, porque ela é.
Primeiro tema de nossa revista é o reino de Deus no mundo. Ou seja, há 3 princípios aí na revista, se os senhores e senhoras quiserem acompanhar. Primeiro, o reino de Deus está no mundo, porque Cristo foi encarnado no mundo. Segundo, o reino de Deus no mundo é através da mensagem do reino de Deus no mundo. Terceiro, o reino de Deus no mundo, calma, já explico, é os valores que o princípio traz do reino do mundo. A palavra mundo, temos mestres aqui, pode ser definida por 4 terminologias. Uma, terra habitada. Outra, mundo, planeta. Outra, simplesmente terra, solo. E outra, sistema de valores alienados, organizado contra a verdade e o princípio do reino. Quando se fala de cosmo, de mundo, fala que na festa do carnaval você tem uma festa regional, mas você tem classe alta, classe média, classe baixa. Você tem etnias diferentes, culturas diferentes, mas tudo reunido para quê? Para pecar. Então, quando nós falamos de um mundo, falamos daquilo que é organizado para destruir aquilo que é santo. Mas quando Cristo encarnou, glória, Ele encarnou humano, Ele encarnou o divino naquilo que é natural, para que o natural seja sustentado pelo divino. E quando o divino sustenta o natural não será resultado do mundo, mas será resultado daquilo que é divino. Para você não me refutar, diz Pedro, sede participante, através das preciosas promessas da graça, participantes da natureza divina. Em carne ainda sou pecador, mas da graça sou filho. Então, quando Cristo encarnou, aí alguém vai dar glória comigo. Eu amo a Bíblia. Mateus vai apresentar Jesus na genealogia de Davi como rei Jesus como descendente de Davi. Quando ele apresenta, João Marcos apresenta Jesus como filho de Deus. Lucas, que tem um modo de evangelização aos gregos, apresenta Jesus na genealogia de Maria. Mas quando João, glória, que é o discípulo mais próximo, vai apresentar Jesus, ele só apresenta assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era povo bom de ministrar. E o que é lindo, quando nós vamos para a parte da teologia, quando vamos estudar sobre a própria teologia da natureza divina, Deus não poderia descer à terra na sua plena santidade, porque tudo seria consumido. E Deus não poderia falar no meu tempo, porque o seu tempo é eterno, é o Kairos, e o meu tempo é tem começo, meio e fim. Mas glória, sabendo que nunca entraria no eterno, sabendo que nunca falaria do eterno e que nunca entenderia da eternidade, ele se esvaziou a si mesmo e decidiu habitar no meio de nós. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não entendi, pastor. E o reino de Deus é o propósito da soberania de Deus para o mundo, para a humanidade e para a igreja. Reino de Deus é Deus habitando na igreja e a igreja sendo sustentada pelo Deus que habita na igreja. Quem dá glória a Jesus por isso? O Espírito Santo está me levando para algo interessante. Se ele vem na plenitude, não tem como entender e nem nos alcançar. Mas diz um pregador reformado que ele teve 3 descidas. Quantas descidas? Da eternidade e perfeição para o mundo temporal e imperfeito. Saiu do trono e desceu à humanidade. Da humanidade foi mestre, mas desceu da condição de mestre para crucificado na cruz. E da cruz desceu ao mundo dos mortos. Aí os pentecostais daí. Mas Paulo vai escrever: se esvaziou a si mesmo, fez servo de cruz. Mas porém, Deus deu a ele um nome, glória, sobre todo nome, que todo joelho se dobra, nos céus, primeira descida, na terra, segunda descida, no mundo dos mortos, terceira descida, glória, e a qual ele ressuscitou, e toda língua confessará o que Cristo Jesus é o... E essa glória, essa teofania, essa glória permissível e visível de Deus se manifestou a Israel no monte. Mas tiveram medo, ficaram distantes e disse: fala Moisés e não mais Deus. Eu tenho medo de glória,
Porque eu tenho medo de glória. Por quê? Quanto mais glória, mais responsabilidade no reino. Fico distante, tenho temor, mas não tenho intimidade. Porque se eu tenho intimidade, eu sou responsável por essa intimidade. Não quero que Deus fale comigo, porque se Deus falar comigo, todo homem que ouve Deus uma hora vai morrer. Vai morrer o meu ego, vai morrer minha vaidade, e quem tem que permanecer é o Senhor. Então, fala, Moisés. Não subir o monte, mas vamos lá. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo se fez, veio para o que eram os seus, mas não receberam. Mas todo aquele que recebeu tiveram o dínamo, autoridade, direito sem merecimento de serem chamados. Aí alguém vai glorificar. Aí ele deixa Anás, Caifás e chama Pedro, Tiago e João. Vamos ali no monte, vamos subir. E quando chega para subir, a glória se manifesta. Não foi para doutor, não foi para mérito, mas foi para homem simples e comum. O reino de Deus encarnado em Cristo. Cristo, os seus, convidando para a tenda da intimidade. Levante a mão, por favor. Adore a Ele por alguns segundos. Cadê os Pedros? Cadê os Tiagos? Cadê o João? Que quando a Bíblia é aberta, sabemos quem Ele é em nossa vida. Quem adora o Senhor pela Escritura? O reino de Deus no mundo é a cultura que Cristo encarnou para se aproximar de nós, para trazer a revelação da glória, para mostrar intimidade para homens comuns, mulheres comuns e homens mortais. Deixa eu só abrir um parênteses e lhe dar aos senhores um testemunho. E amadas irmãs, eu tenho um filho chamado Márcio Mateus, meu milagre. Ele tem espectro autista. Alguém conhece isso? Que hoje a psicologia humana, a parte da neurociência, ainda está se adaptando para ter acesso a essa síndrome, não uma patologia. E o meu menino é um autista não verbal, que significa não fala. E ele também tinha deficiência intelectual. Vendi minha casa, gastei 5 anos tentando alcançar meu menino. E ele parava num canto, olhava para a parede, olhava para a televisão. E eu passei 4 anos da minha vida sem nunca ouvir a voz do meu menino. Aí, cansado, o Senhor me leva. Se o verbo que vai manifestar a cultura do reino no mundo vem no tempo eterno, nunca entenderíamos. Mas ele veio para o meu mundo para entender quem eu sou do mundo e para me transformar em quem eu devo ser no reino, no mundo. Não entendi. Um dia o Espírito Santo me visita. Vai para o capítulo 2 de Filipenses. Cristo veio ao meu mundo para me entender quem eu sou, e Ele é o sumo sacerdote que vai entender tudo quem eu sou. Aí Deus imita teu menino, tenta chamar a atenção dele, se veste como ele se veste, movimenta como ele se movimenta. Ele não olhava nos meus olhos, mas quando eu comecei a me vestir, falar com ele, fazer como ele, ele começou a olhar para mim e dizer assim. Aí um belo dia, os vizinhos me chamando de doido, os irmãos da igreja, que eu era pastor, dizia que o filho do pastor era endemoniado, porque o meu filho tinha hipersensibilidade sensorial. Batesse na bateria, ele colocava a mão no ouvido e saía correndo. Então imagina a gente ouvir da igreja, olha o filho do pastor possuído, porque a ignorância gera pessoas que matam a fé dos outros. Mas, eita, eu estou sentindo o Senhor. O verbo se fez carne para revelar o reino. Diga glória. Eita. Aí um belo dia, estou trocando de roupa para ir para um culto de ceia, e a gente ficava revezando. Minha esposa ia um dia e o outro para alguém ficar com ele. Mas de repente alguém abre a porta do meu quarto, olha para mim, com a gravata na mão, com a Bíblia na outra,
sem falar e dizer. E a gente vai para o culto de ceia, aleluia. Isso é para pentecostal, isso é para assembleano. Pentecostal não precisa de água jogada na cabeça, pentecostal não precisa de alguém empurrar isso, nem fumaça. Pentecostal precisa crer na escritura e o coração aquece. Aí o meu filho, chamado Antônio Márcio da Silva Júnior, tinha 6 anos na época, batizado com o Espírito Santo. O meu menino que ficava no último banco resolveu ir para frente com a gravata sentada e doendo o ouvido, a hipersensibilidade dele, a parte sensorial. E lá vem Juninho, falando em mistério. Chega perto do irmão e diz: receba o batismo. E aquele que não falava, aquele que não se comunicava, começa a falar em línguas estranhas e é batizado com o Espírito Santo. Hoje fala, escreve. Eita, está passando de ano e é cheio do Espírito Santo. O verbo divino se fez carne. Cadê os adoradores desse verbo? Cadê os... Precisamos entender o grau de importância que é sermos conduzidos e convidados a participar desse reino. Precisamos da geração pós-moderna trazer ressignificância a valores que estão se perdendo, porque o talento dos homens está sendo mais exaltado do que o caráter cristão. E aonde que eu vejo isso? Subtema, tópico 2, a mensagem do reino. A cultura da igreja do reino, ela se manifesta pela intimidade com o verbo divino, e ela se manifesta, o reino de Deus se movimentando através dela, através da mensagem pregada, através da mensagem orada e através da mensagem vivida. Aí o Espírito Santo me toma com temor. Olha como está, me perdoe, é minha opinião, não me ache agressivo, mas eu estou preocupado. Por quê? Eu dirijo congregação desde os 19 anos. Estou com 43. Não tenho só teoria, tenho prática. Sou pastor de 23 pastores na tribuna e ainda 16 congregações debaixo do nosso setor. O que eu quero dizer com isso? A minha preocupação não é ter youtubers, TikTok. Não é ter uma menina de 17 anos se dizendo pregadora, você ainda nem tem raiz profunda. Não é isso que me preocupa, porque sempre vai levantar. O mundo artístico, gospel, sempre levanta ídolos para uma geração carente de glória de homens. Só tem bezerro de ouro, porque tem crentes que desejam ter bezerro de ouros. A minha preocupação é pastores terem a necessidade de refutar uma criança de 17 anos, porque ela está conseguindo influenciar que a fé das pessoas se identifique a forma de iPhone. Há uma carência cognitiva, há uma deficiência intelectual de uma geração que vive de máscaras e de ídolos. Mas ainda existem meninos como a minha Mariana, de 14 anos, que debateu com uma professora progressista e feminista. Ela diz: tudo bem, a senhora quer acreditar no aborto? Sim, porque tem pregador e pastor que acredita. Então tudo bem, eu e a senhora deveríamos ir para o inferno. E ela diz: como assim? Veja bem, não é o direito do corpo da mulher sobre o feto? É. Maria estava grávida de alguém que não era seu marido
e uma cultura patriarcal que ela deveria ser apedrejada até a morte. Então a lógica do feminismo era abortar o menino Emanuel. Mas porém, pega a visão, ela não abortou, porque não é sobre o corpo dela e não é sobre o corpo da criança, mas é sobre o propósito de existência. Não entendeu? A manga nasceu manga e vai produzir manga. A grama é verde. Não é porque eu sinto que ela é amarela que ela vai se tornar verde. Vou voltar para a juventude. Não se torne escravos de ideologia de homens, porque a ideia do reino é sempre maior do que a ideia dos homens. Cadê a igreja que crê na mensagem do reino? A mensagem do reino nunca será antropocentrista, triunfalista. A mensagem do reino é só uma. Qual é? Sai Jesus da tentação do deserto. Estou falando para uma igreja que tem cultura bíblica. E qual foi o tema do seu sermão? O mal de uma geração é que já quer Pentecoste sem cruz, mas não tem Pentecoste sem cruz. Não pode ser cheio do Espírito se não tiver vazio do pecado. E o pecado tem que ser crucificado. Sem arrependimento não tem avivamento. A mensagem do reino é trazer o senhorio de Deus no reino. É um papo, mas tem que ser assim. Não. A tua opinião no reino não conta não. A opinião do seu professor de sociologia, de história não conta não. A opinião do marxista, a opinião disso, aquilo não conta não. A opinião de Odolfo não conta. Conta aquele que é o Senhor. Se Ele é o Senhor, obedeça a Ele, porque Ele tem mais para você. Quem quer mais do reino aí? Quem pode adorar Jesus? Fechou a cara, irmão? Não gostou? Não está legal? Todo aquele que é produto de ideologias, quando é confrontado pela verdade, se torna ofendido. É o seu direito de se sentir ofendido pela verdade, mas é meu dever lhe comunicar, porque sem a verdade tu se torna escravo das mentiras, mas através da verdade você se torna resultado da graça. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Deixa eu correr. Irmãos, pelo amor de Deus, abre um sorriso, vocês estão me dando medo. Tem uns caras que ficam assim, né? Para que esse leão de chácara, parece que é faixa preta de jiu-jitsu. Olhe bem para mim, eu quero que você seja sincero. Qual o tipo de pregador que te agrada hoje? É o que não tem nada a ver? É tipo assim? É o maneiro? É o manuzão? Ou é um João Batista? Eu levei a minha filha em uns congressos. Ela chegou desanimada. Eu digo, minha filha, o que está vendo? Papai, estou cansada. Tu não paga um boleto para tu estar cansado? Ela disse, não papai, me entenda. Eu gosto de ser Tunbridge, mas está chato. Todo congresso que eu vou é seu sonho. Você é a fraqueza de Jesus. Eu sou o máximo. Não. Eu quero ouvir mensagens assim, como raça de víbora. Quem não teme o inferno é porque não é escravo de suas mentiras. Mas quem tem saudade do céu celebra a verdade que são ditas. Quem me ajuda a adorar? Aleluia! O reino de Deus tem o verbo encarnado no mundo. Ele se movimenta através do seu Santo Espírito, através do seu corpo chamado igreja.
A igreja que não tem medo, a igreja que não se distancia, a igreja que não precisa de Moisés, a igreja que decidiu entrar na tenda, subir, porque ele convidou. Segundo, o reino de Deus se movimenta no mundo dos homens através da mensagem que é pregada. E o tema central dessa mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus se movimenta no mundo, estou correndo, através dos valores, dos princípios, que esse reino se manifesta através de nós. O reino material, visível do Messias, vai se manifestar, mas o reino de Deus invisível, eita, veio quentinho do céu agora, ele se manifesta através da minha forma de pensar, que se manifesta no meu estilo de vida de viver. Vou lhe falar, reino de Deus, aonde tem ódio, eu sou o agente de amor. Alguém pegou? Aonde tem trevas, eu sou agente de luz. Aí eu vou voltar para a tribuna, respeitando os ministros, que somos companheiros, mas tem muito lugar que não é ministros companheiros, mas ministros concorrentes, porque quando o microfone está na mão dele, ele é o adorador e glorificador, mas quando ele está sentado para ouvir, ele é aquele que analisa e aquele que quer ser analítico. Mas a minha esposa é psicóloga, e ela diz que depois dos 40 anos de idade, a gente não está muito para quem vai nos aceitar e para quem vai gostar, a gente já sabe que a gente é. Não se escandalize não, vocês convidaram um cearense de 1,5 m, deixa eu lembrar, 1,66 m calçado, lá do interior, chamado São João do Aruaru. A terra é tão saloba que se tu jogar um cururu vai ficar inchado. E esse tipo de verbalização é uma verbalização cultural, é internacional. Tem algum cearense aqui? Cadê? Tem? Oh, glória, até que firmam. Grande é a seara, poucas cearense. Eu preguei no Pará, perguntei se tinha cearense. Nenhum. Perguntei lá em Minas, nenhum. Mas aqui hoje eu estou feliz. Então vocês sabem que a gente já cresce falando inglês, né? On to high, on to rain. É por aí. Os senhores não entendem não, isso é coisa internacional. É cearense? Sempre desconfiei daquela geometria craniana. Fala para ele, não. Só para quebrar um pouco o clima, porque a pancada vem agora. Desculpe andar um pouco, quebrar o protocolo. Porque sanguíneo, imperativo, você não fica muito preso, não. Estou amando essa igreja, isso é demagogia. O povo aqui é, como diz os jovens, né? É top. Quero voltar para os senhores, porque nós temos uma grande responsabilidade. A Bíblia nos diz que Deus chega para Moisés e diz: não vai entrar na terra. O teu tempo ministerial é até a fronteira. Depois dela é outra geração. Olha a característica de um verdadeiro líder no reino. Ele não pensa que ele é eterno. Ele sempre vai preparar alguém para continuar. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Aleluia. Valores é uma herança inegociável. Princípios é a manifestação de caráter. Persona, personalidade. Psique vem de uma manifestação grega do carnaval grego, que era baile de máscaras. Todas são de argila. E tudo aquilo que é gerado em alta temperatura pode ter até a formação de imagem, mas vai ter pequenas rachaduras. Aí tem que pintar para esconder as rachaduras. Por isso que Deus não conta com máscara. Deus conta com caráter. Personalidade, gostos, caráter, princípio. Eu com 20 anos falava de justiça, caráter. Com 40 eu tenho que continuar falando sobre justiça. Estou tremendo, pastor, há um temor na minha alma.
qual é o legado? Senhores de cabeça branca, não. Porque os senhores alcançou a minha geração. Mas chorando. Qual é o legado que a minha geração vai deixar para a próxima de valores? Moisés chega e diz: Senhor, não vou entrar? Não vou. Mas o povo precisa ser guiado. Eu não sou eterno, mas o teu propósito é. Levanta Moisés, prepara ele, para que ele lhe guie o povo. Um verdadeiro líder no reino não administra o reino para si. Um verdadeiro líder no reino prepara líderes para as próximas gerações. A igreja não é nossa. Mas uns textos que me faz chorar. E depois que eu fui na Alemanha, depois que eu fui na Inglaterra, depois que eu fui na Suíça, depois que eu fui fazer a minha pós sobre a história da reforma, fui procurar os países e chegar em grandes catedrais que grandes pregadores pregaram. E hoje são boate, restaurante e mesquita. O Brasil está passando um perigo, que é o chamado perigo doutrinário e a falta de valores de verdade em ministério. Que aquilo que era valor, hoje está banalizado. Porque não é mais pós-modernidade, é pós-verdade. Porque aquilo que era mentira ontem, hoje é. Não é mais pelo princípio de 2 mais 2 é 4, é pelo sentir. E essa pregação chamada evangelho exclusivo, que as causas sociais é mais importante do que os princípios do reino, é que gera Kleber Lucas, é que gera Leonardo Gonçalves, é que gera Priscila Alcântara. Não me assusta eles serem assim, porque todo caído quer uma justificativa para mudar o evangelho para sua queda. O que me assusta é os púlpitos que se abrem, é os jovens que tem na sua playlist, é nos jovens que tem na sua playlist esses cantores. Mas hoje o Senhor me diz: santidade convém à tua casa. Santidade! Me perdoe por me emocionar. A geração de Moisés não falhou com a geração de Josué. Ele passou legado e princípios do reino. Mas o capítulo 2 de Juízes, irmãos, estão percebendo esse temor? Vai dizer: e Josué morreu, foi sepultado, e toda a geração de anciões com ele. Versículo 10. O coração chega a disparar. E uma nova geração se levanta, que não conhece o Senhor. Se eu estiver errado, os senhores têm mais maturidade para me corrigir. Mas uma nova geração de pregadores, de influenciadores, supostamente cristãos, está se levantando sem conhecer o princípio do reino, sem conhecer sobre a imoralidade sexual, sem conhecer sobre o casamento indissolúvel, sem conhecer a honestidade no falar, e não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, a vida de piedade. Todo princípio pregado de valor está no Sermão do Monte. Mas hoje eu tenho mais coaches do que profetas, hoje eu tenho mais terapeutas do que pastores. Mas eu quero profetizar aqui na Lapa, e que aconteça lá na D Paranoá, na igreja que eu sou pastor, que levante uma geração que não vai deixar essa Bíblia de lado, mas vai levantar e dizer: eu faço parte desse reino. Quem me ajuda a adorar? Eu preciso fazer esse ato de fé, sem demagogia,
sem hipocrisia. Mas eu tenho uma carência em dizer aos pastores da geração de Moisés: perdoe-me, porque a minha geração está falando mais de sentir e ter do que o ser no reino. Mas eu quero pedir aos senhores: não desista da minha geração. Ore pela minha geração, para que Deus levante verdadeiros avivalistas que voltem a pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus está voltando. Se tem dois que concordam comigo, me ajude a adorar. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Não se perca. Ouvi um avivalista que outrora a gente admirava dizer que a Assembleia de Deus não tem doutrina, não tem teologia. É cuspir na laje, na sepultura de Antônio Gilberto. É menosprezar os escritos de Abraão de Almeida. É rir da história do pastor José Wellington. Mas ainda existe um povo humilde, simples, que vai levantar o tabernáculo caído de Davi e dizer: o reino não se vende. Eu vou repetir: o reino não se vende. Eu vou repetir, ver se alguém adora. O princípio do reino é inegociável. Você pode me ajudar a adorar por 30 segundos? Você pode sentir a alegria da salvação na sua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor me toma e me dá uma visão espiritual, meu amado pastor, porque nós somos continuistas, acreditamos na atualidade, na continuidade dos dons. Deus não me mostra pessoas vestidas, Deus me mostra pessoas armadas. Os anjos do Senhor estão liberando armaduras espirituais. A faculdade vai ter crente com valores, sim. Vai ter juiz de valor, sim. Vai ter médico de valor, sim. Alguém me ajuda a adorar? Alguém me ajuda? Vai ter sim, vai ter sim. Não sei se eu consigo terminar. Minha carne está tremendo. E ele me dá uma segunda visão espiritual. Há seres angelicais sobre essa tribuna. E está chegando diante dos ministros com duas coisas. Está apresentando um cajado reformado, forte, bonito, e um lenço. E ele está dizendo: eu sei do preço e sei das lágrimas, mas o Senhor está dizendo: não desista, eu tenho uma recompensa para o trabalho de vossas mãos, diz o Senhor. Quem pode sentir a presença de Deus comigo neste lugar? Aleluia! O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo. Além da propagação de sua mensagem e os valores transferidos. Eu creio que esse templo vai estar vazio. Me escandalizei, pastor. Pega a revelação. Vai estar vazio depois que a igreja for ser arrebatada. Ele não vai estar vazio, porque uma geração não vai conhecer o Senhor. A sua geração conheceu, a sua geração conhece, a sua geração conhece, eu glória, e a minha geração conhece, e é de vocês, e é de vocês. Quem
serve o Deus dono do reino? Quem serve o Deus dono do reino? Segundo tema de nossa lição: as bênçãos de uma vida no reino. Deixa eu tentar ler algo que eu escrevi fora da revista. E gostaria que você ouvisse essas frases. O reino de Deus, primeiramente, se manifesta internamente, com a transformação da nossa natureza humana. E depois ele se expande externamente, através do comportamento que é inspirado pelos nossos valores. O reino começa dentro de você, e o que está dentro de você é passado para outra pessoa. Isso não é uma transferência de unção, e sim uma transferência de mente cristã. E quando temos a mente de Cristo, não nos conformamos com o mundo, mas somos transformados pelo culto racional que entendemos. E quando temos essa mente, nós nos ocupamos em nos doar pelos outros. Onde está o reino? Ele está dentro de mim. Glória. Ele está dentro de você. Como é que eu sei que o reino de Deus está dentro de mim? Olhe para Cristo. Eita Jesus. Veja suas atitudes, se parece com um rei que te convidou, sem merecer, para entrar dentro deste reino. Se pergunte que como esposa, você é alguém de valores? Se pergunte se você é um homem de Deus, se o teu comportamento é os valores do reino. Se pergunte se lá no seu trabalho você é alguém que transfere o reino através da sua mensagem e dos seus valores. A mensagem do reino, ela é verbalizada. Posso continuar, irmãos? Mas a mensagem do reino também é vivida. Pastor Billy Graham, saudosa memória, disse: você é o sermão que o mundo ouve, e você é a Bíblia que o mundo lê, porque aquilo que você prega, o primeiro a viver é aquele que conhece o valor do reino. Então o que eu entendo do reino? É que eu não serei resultado do meu ontem, não serei resultado do meu ambiente, não serei resultado do meu nascimento, não serei resultado da tese de Freud. Eu serei resultado do meu futuro. Não entendi. A resposta da minha existência não está no ontem. A resposta da minha existência está no meu amanhã. Porque a igreja que é do reino não está na terra para morar, está na terra de passagem, porque o seu lugar é o céu. Quem consegue adorar Jesus comigo por essa verdade? O texto que traz ao meu coração essa frase: no mundo, quanto mais você aparecer, mais você é o cara. No reino de Deus é diferente. Quanto mais você desaparecer, mais Cristo vai aparecer. É necessário que Ele cresça e eu... Isto é o reino. A grande tragédia e tropeços hoje de muitos cristãos é perder, eita Jesus, é perder as riquezas do reino de Deus e terminarmos como miseráveis, bem-sucedidos nas riquezas do mundo. É melhor estar no deserto com o reino do que no palácio sem um reino. É melhor ser um mendigo no reino dos homens, mas ter na coroa da vida eterna, porque Deus é conosco. Quem adora Jesus por isso? Voltemos para a dissertação, e eu quero aqui concluir em 15 minutos. As bênçãos no reino. Primeiro, remissão dos nossos pecados. Paulo entende que tanto os gregos e os judeus não compreenderam sobre a manifestação da graça no tempo da salvação. E ele vai dizer, aos Gálatas, Paulo retrata uma nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos nos reduzindo à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho no reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista, supersticiosa.
Entretanto, glória, num tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Deus conosco, para dizer à humanidade: não seremos mais escravos, mas seremos filhos de Deus dentro do reino. Não entendi, pastor. O menino pode até ser dono da herança, tem um direito, mas enquanto for menino, vai ser tratado como os servos. Num dia que amadurecer, vai poder exercer o direito de liberdade. Vou até sentar um pouco, porque depois eu vou contar meu testemunho para poder estar aqui. Foram 5 dias internados, 2 dias de UTI, e eu estou pregando aqui que por milagre. Participei de um catéter. Um exame que era para ser erraram o exame e fizeram o outro. Poderia estar morto agora, mas porém, eu não sou mais escravo. No reino de Deus não tem escravos, não tem filhos privilegiados, mas tem servos lavados, remidos pelo sangue. Tem um dos textos mais lindos que eu amo. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 7. Tíquico, fiel ministro. Glória. Versículo 9. Mas também estou enviando Onésimo, amado e fiel irmão. O primeiro benefício no reino é deixarmos de sermos escravos dos nossos pecados. E como disse Paulo, todo homem nasceu com um destino determinado. Foi gerado pela desobediência de um só homem, e muitos foram feitos pecadores. Onésimo, carta de Paulo a Filemão. Estou te escrevendo, meu amigo, porque tu me deve. Um dia paguei as tuas dívidas, mas não vou fazer um pedido de pastor e nem de líder. Vou fazer um pedido de amigo. Que tu receba Onésimo, aquele que não é um nome próprio, mas aquele que é uma condição, o servo. Ele era um escravo não de dívida, nem de guerra, nem de espetáculo. Era um escravo de nascimento. É alguém que não tinha direito de escolha. Já nasceu escravo, viveria escravo, morreria escravo. Mas o mundo não é grande diante do reino de Deus, porque Onésimo foge, rouba a casa de Filemão, mas quem vai ser condenado lá em Roma, e quem está preso em Roma? Paulo. E Paulo vê aquele escravo condenado e diz: o que tu fez? Sou escravo, não tinha carta de alforria, cheguei na fronteira, tem uma marca de queimada em mim, que é os logos da família, e como eu não paguei a minha ida, eu vou morrer na mina de sal, ou crucificado de cabeça para baixo, ou decapitado. Mas vem cá, Onésimo, vou pagar a tua liberdade, fica comigo. A mão de Deus. Aí ele vai, olha como eu estou sentindo isso. Aquele que nasceu escravo e se tornou ladrão no reino do mundo dos homens, era para ser resultado do nascimento, resultado do meio e da transferência. Os homens dizem: você é a imagem da família que você tem, do ambiente que você cresceu e do que foi transferido para você. Não pode mudar, é escravo, mas no reino. Ah, irmão, se você não glorificar Jesus comigo, vou dizer que você está com raiva. Paulo paga a dívida de Onésimo, olha para cá. E Onésimo poderia ir embora, estava pago. Ele ficou. Por quê? Ele viu Paulo escrevendo a carta aos Colossenses e também a carta a Laodiceia. E Arquipo, que poderia ser filho de Filemão e pastor da igreja na residência de Filemão, viu Paulo escrevendo para Onésimo dizendo: a cédula que era da nossa dívida, que estava escrito: nasci Onésimo, cresci Onésimo, eita, viverei Onésimo, sou escravo, mas o reino de Deus chegou. E a dívida de Onésimo, eita, foi rasgada, riscada,
e pendurado na cruz. Não entende? Quer saber por que você não entendeu? Porque você nunca sentiu a cédula da sua condenação. Mas aquele que um dia sentiu como eu, neto de um avô alcoólatra, filho de um pai alcoólatra, até os 17 anos alcoólatra, avô analfabeto, pai semi-analfabeto e até os 17 anos semi-analfabeto, morador de uma favela por nome Infernil, do lado do lixão de Fortaleza, não sabia ler nem escrever, mas um dia alguém chegou e disse: ei, alguém morreu por você, alguém pagou o preço por você. Aí eu me lembro do dia 10 de agosto de 1997, lá no templo das Assembleias de Deus, Pastor Osíris, no Montes, em Fortaleza. Estou com o meu bermudão da Ciclone, alguém vai entender o que eu estou dizendo. Minha bermuda da Ciclone, minha camiseta da Cobra d'Água, meu modelo da Sete Mares, só geração raiz vai lembrar disso. E a minha chinela alpanca verde limão, muito doido. Depois de 3 dias bebendo e dormindo em calçada, alguém pregou para mim: Jesus te ama. Levantei e fui para o culto. No último banco se afastaram de mim porque eu estava fedendo. Eu também me afastava, mas sempre Deus tem os seus agentes no reino. Deus sempre tem aqueles que o reino se movimenta através dele. Quando eu fui me levantar, o diácono Edmar disse: não, fica aí, você tem valor para o Senhor. E na hora que eu me levantar, a irmã Lourdinha, acho que tem aqui aquelas irmãs de cocozinho branco, irmão, que entra na igreja igual uma pombinha, mas quando Deus toma, a voz aumenta e a glória. E quando ela aponta para a gente, você quer dar um fio na espinha. Ela apontou para mim e disse: há poder no sangue de Jesus. Desmaiei no banco e quando me levantei, alguém estava cantando: foi na cruz, onde um dia levantei a mão. Oh, glória! Embriagado, igreja muito grande. Quando chegou no meio do corredor, eu vejo um fogo descendo, o efeito da bebida passando. Quando chego perto do púlpito, o pregador estava pregando: se Deus é por nós, quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Quando levanta a mão, irmão, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Então, o primeiro benefício que a gente nunca pode esquecer, meus amados pastores, o que o Senhor é no reino, é pela graça. Se não for a graça, amanhã estamos tomando cachaça. Se não for a graça, amanhã a gente está desviado. Se não for a graça, amanhã a gente está sendo herege. Mas eu acho que tem uns 3 comigo que sabem que no reino você não é mais escravo. Eita, alguém pode repetir uma frase comigo? Ei, macho velho, vem aqui, melhora a cara aí. O senhor não é tão feio assim não, vamos lá. Ei, repita comigo por gentileza. A graça anula o destino e revela o propósito. Aí alguém vai adorar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cadê os remidos no reino? Cadê os remidos? Eu já vou concluir. Cadê os remidos? Rejeite esse sono e seja renovado pela palavra. Aleluia! Eita. Segundo benefício num reino: adotados e herdeiros. Não entendi, pastor. Ninguém merece nada de Deus, mas todos nós somos necessitados de Deus. Olhe bem para mim: adotados no reino de Cristo e herdeiros. Satanás sempre vai querer nos chamar pelo nosso passado, mas Deus nos chama pelo nosso futuro. Quando as pessoas falarem do que você fez, Jesus vai falar do que fez para fazer você ser. Aí alguém vai sentir o que eu estou sentindo pela fé. Dr. Martin Lloyd Jones falou de uma forma de maestria. Já estou concluindo. Ele disse: não recebemos um espírito de escravidão, disse Paulo. E ele disse: não somos mais reflexo dos nossos pecados
e nem nos pecados dos nossos pais. Não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Eu vou falar baixinho, e por esse mesmo Espírito podemos dizer: Abba, Pai. Quem crê que o Espírito Santo conhece os filhos de Deus aqui? Estava com 18 anos, meu pastor, em Brasília, tinha perdido o emprego, estava sem pai, sem mãe, e 18 anos de idade e 1 ano de crente. Fui atrás de emprego. Alguém conhece Brasília? Rodoviária do Plano Piloto ali, Conic, é gente de mais meio-dia. Distribuí currículo, ninguém queria. Com fome, meio-dia, e atrás de um restaurante de R$1 que tinha na época. Quando eu estou passando entre a plataforma do Conic, do Conjunto Nacional para o Conic, muita gente, eu tinha um relógiozinho Cássio, uma mão agarrou no pulso, eu digo: pronto, vão me roubar. Mas de repente, quando eu olho para trás, aleluia, tem um senhor, numa cadeira de roda, todo atrofiado, porque ele tinha uma síndrome rara, lendo um cartão telefônico. Ele segura no meu pulso com sua mão torta, olha nos meus olhos e diz: por que você vai desistir? E começou a falar em mistério. E diz: assim diz o Senhor, eu conheço os meus filhos no reino. Não desista, porque eu vou te dar uma história, vou te dar um nome, eu vou te dar um ministério. Mas eu estava tão escravo dos meus traumas, das minhas complexidades, da minha pobreza, que eu duvidei. Disse: não, se é Deus, e se Deus me conhece, vai me chamar pelo meu nome. E ele disse: por que tu duvida da minha voz? Eu te chamo pelo teu nome, e o teu nome é Márcio. O Espírito está dizendo para alguém: por que desistir? Se já somos herdeiros de um reino que ninguém pode roubar da mão do nosso Deus, para que desistir? No reino recebemos a remissão do pecado, a adoção para nos tornar herdeiros de Cristo. São bênçãos de uma vida no reino. Aí alguém vai entender essa questão de sermos adotados pela salvação. Quando você vai para Abacuque, no capítulo 1, ele quer entender as causas dos homens, mas não recebe avivamento. Quando ele vai para o capítulo 2, ele quer ser profeta de juízo, mas não entende sobre avivamento. Mas quando ele deixa de ser sacerdote e ser profeta e se torna adorador, ele vem e vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio da ira faz conhecida a tua misericórdia. Alguém está no culto? Aí ele vem no capítulo 3, versículo 16 e vai dizer: eu vou esperar com paciência o dia da angústia. Aí no versículo 17 ele diz: mesmo que a figueira, que não haja fruto, e que o produto da oliveira, que não haja ovelhas e nem gado, e nem mantimento, todavia eu me alegrarei. Se a alegria da salvação e a tua condição de herdeiro no reino não motivar o seu culto, desculpe, eu vou ser bem agressivo. Tu é um frequentador de templo, observador de culto e faz parte de grupos religiosos. Mas se você é salvo, você vai entender o que Davi disse: eu tenho 1 milhão de exércitos, eu tenho a coroa, eu tenho o trono, eu sou rei, mas pequei. E uma coisa eu me preocupei: Senhor, oh glória, não me lance fora da sua presença, não retire de mim o teu espírito, e dai-me a alegria da sua salvação. Ei, é inadmissível um pregador mandar você adorar se um dia você experimentou a salvação. Se um dia você experimentou a salvação, ei, hoje é o dia. Cadê os salvos do reino aqui? Cadê?
Vou lhe contar mais um testemunho, porque também faz parte da pregação vivida. Congregou uma senhora comigo, que ela foi internada 4 vezes e 3 foi por causa de suicídio. Ela tinha uma patologia na parte da psiquiatria, que ela precisava de certas drogas, remédios, taxa preta, para sustentar a falta de um hormônio chamado hormônio de prazer e alegria. Ela tinha uma dor psíquica tão absurda que a única coisa que ela tinha era tirar a vida. A família fazia de tudo e não alcançava. E num dia dos seus surtos psicóticos, ela passou em frente à escola bíblica dominical. Olhou para o porteiro e disse: posso entrar? Pode. Sentou na classe das irmãs. E muitas vezes a gente tem essa poltrona, tem esse ambiente, tem esse conforto e falta o prazer de adorar. Quando a família encontrou ela, sadia, controlada e alegre, e perguntaram a ela: por que você não quis se matar hoje? Porque encontrei um lugar que fala de algo que preenche o vazio que eu tenho. Eita, quem pode adorar esse Deus comigo, por favor? Deixa eu concluir a lição. Obrigado, pastor, obrigado. Hoje é diaconisa, toma seus remédios ainda, mas ela conta que toda hora que a patologia quer se manifestar, ela faz 2 coisas: canta hino, abre a Bíblia e vai para a escola bíblica dominical. Deixa eu só falar uma frase aqui. Todo homem e mulher que é súdito do reino não é santo para ter uma moeda de troca, mas ele é santo porque ele foi aceito. Santidade é um estilo de vida de um herdeiro livre para viver, para agradar aquele que o amou. Termino nessa conclusão, no terceiro tema de nossa revista, chamado Os Males de uma Vida no Mundo. Primeiro mal é ser escravo do pecado. Nunca tem escolha. Vivemos uma filosofia antiga, mas porém moderna, chamado, se a pronúncia estiver errada, me perdoem que o meu cansaço está extremo, hedonismo, deusa do prazer, a felicidade sem sofrimento, o prazer pelo prazer. Ou seja, vocês deram essa aula. O progressismo moderno é uma sociedade sem valores, abstrata e resultado dos seus desejos. Olhe para mim. Chega a me arrepiar agora. A missão dos filósofos pós-modernos é desconstruir os valores e dizer: o seu desejo é a ciência da sua existência. Não tem limite. Não se assustem quando começarem a defender a pedofilia, porque se já estão defendendo o que não é normal e natural, vão começar a defender o que é perversidade. Eles se acham superiores, os progressistas. Somos a geração que quebra tabus. Somos a geração intelectual, evoluída. Mas vem comigo, é a geração mais depressiva, mais ansiosa, com mais pânico, mais vazio e mais suicídio. Mas a igreja brasileira ainda tem, como um pastorzinho que eu visitei, um câncer terminal, e você pensa que vai fazer visita para ele ser renovado? Quem sai renovado é você. Ele está lá cantando, eu digo: pastor, está doendo? Tá, mas o céu já é o meu lugar. Está difícil? Tá, mas o céu é o meu lugar. Eu vou gritar que eu estou sentindo o Senhor. Paulo vai dizer: somos vasos de barro, mas o tesouro que habita é excelente, que é Jesus. Alamanda, não desfalecemos,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia. Não atentamos para as coisas que se veem, porque elas são temporárias, mas atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de... Se coloque em pé, por gentileza. Uma geração que se acha tão livre lá fora é tão escravo dos seus desejos e dos seus pecados. Uma geração que se acha tão progressiva lá fora é uma geração que vive as consequências. Alguém está sentindo essa atmosfera espiritual pela fé? Posso falar mais uma frase? Você é livre para fazer o que você bem quiser da sua vida, mas você sempre será escravo das consequências de suas escolhas. Não existe liberdade se tem consequência, mas tem liberdade porque alguém assumiu a consequência. Acho que alguém não entendeu. Eu merecia o inferno, mas ele se foi na cruz por mim, para me livrar das consequências da minha eternidade. Alguém está no culto? Segundo mal extremo no mundo é ser filhos da ira e da condenação eterna. Estou correndo, preciso entregar o microfone agora. Acho que já me deram muito tempo. Acho que falei o quê? 1h20 já? Todo cearense tem dom de língua, né? Fala muito. Filhos da ira, da condenação eterna. Todo o texto bíblico, toda nação que se rebeliou contra a santidade do Senhor, o fim foi a consequência. O salário do pecado. Quando a sociedade, olhe para mim por favor, preza mais pela vida de animais e menos pela vida do ser humano, eu posso crer, na minha opinião, é uma sociedade de sociopatas. Há uma patologia comportamental, há uma psicose maldosa, que não vê maldade na morte de ser humano e de criança. Mas a igreja de Jesus ainda é condutor de luz e pregadora da vida, porque eles são filhos da ira. Deixa eu olhar nos olhos de alguém. Mas você é filho da graça. O salário do pecado é? Mas o dom é o quê? Quem recebe essa palavra nesta manhã? A escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos de males de uma vida mundana. Jovens, amados irmãos, homens de Deus, advertência para mim. Confesse as suas fraquezas, para que as suas vergonhas não sejam públicas. Confesse as suas fraquezas. É melhor do que ser acusado das suas quedas. Homem de Deus, meu pastor, eu quero que o Senhor coloque a mão sobre a fronte dele aqui, porque Jesus está dando livramento ao Senhor agora. Não sou médico, mas o Senhor está dizendo, olha a pressão arterial. O Senhor está te dando um livramento agora de AVC, porque o inimigo quer tirar a sua vida, mas hoje ele tem que recuar. Receba saúde no nome de Jesus. Quem pode sentir o poder de Deus aqui? Há um projeto missionário para esta casa, e o dono do ouro da prata diz, não vai faltar nada. Eita, quem pode adorar Jesus? Os judeus aguardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu afirmando que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado.
Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam essa ética e essa moral no reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império das trevas. Termino a minha participação debaixo da graça, advertindo a igreja, minha, você, aquilo que Judas falou. Eu fui inspirado a vos escrever sobre a soteriologia, a salvação, mas uma necessidade de vos escrever a batalhar pela fé, porque muitos falsos mestres estarão sendo introduzidos no meio de vós. Está na hora de levantarmos as nossas cabeças e começarmos a guerrear contra as mentiras de um evangelho mundano que está sendo pregado por aí. Ainda existe uma noiva santa que espera o arrebatamento e que acredita na sã doutrina. Alguém está me ouvindo? O caminho é largo, a porta é larga que o mundo oferece, mas o caminho é estreito, a porta é estreita que o reino oferece. Mas a recompensa eterna da porta larga, é condenação eterna. Mas a recompensa do reino na porta estreita é vida eterna. Cadê a igreja que acredita nisso? Muito obrigado. Eu fui internado terça-feira. Era para fazer só um exame de imagem. Deu uma luca lá nos exames. Fizeram um catéter. E a pressão foi lá em cima. Minha esposa teve que se ajoelhar no banheiro e dizer: Senhor, o Márcio te pertence. Se o teu nome vai ser glorificado com a morte dele, eu te entrego. Mas se não, dê vida agora. Aleluia. O último exame era a sexta. Eu já estava com o telefone para lhe ligar e cancelar a minha vinda, porque se tivesse alterações do meu coração, eu não tinha como viajar. Eu não podia mais pregar, segundo o médico. Mas eu peguei o exame. O médico ficou assustado. Não tem como. Há um coração na terça e há um coração na sexta. Há tempo de avivamento para uma igreja que acredita no reino de Deus. Quem pode adorar Jesus comigo com esse milagre? Muito obrigado. Orem por mim. Orem por mim. Me mandaram um e-mail dizendo, Renato, que o meu tempo passou, que o meu tipo de mensagem não é mais aceita. Ela não é viral. Acabou. E eu estou aqui e estou alegre de estar com homens de Deus. Porque porta de um homem é homem que fecha, mas a porta de Deus é Ele que abre e ninguém fecha. Muito obrigado. Perdoe o horário. Não sei se eu errei. Ainda estou aprendendo. Amados irmãos, somos muito gratos pelo trabalho de cada um dos superintendentes e dos pastores, dirigentes da congregação, que puderam nos auxiliar neste grande encerramento da Escola Bíblica Dominical. Somos muito gratos pelo pastor Antônio Márcio, que não mediu esforços, amados irmãos. Ele, como ele disse, ele é pastor setorial ali também, ele não atende de domingo, mas ele abriu um espaço para estar conosco aqui nesta manhã. Assim eu agradeço toda a participação de cada um dos conjuntos, departamento infantil, irmãs, professoras, vocês foram maravilhosas em atender cada uma das crianças do nosso setor nesta manhã. Sou muito grato a Deus pela liderança da mocidade, dos adolescentes, das irmãs, do coral de obreiros, do coral misto do nosso setor, da nossa orquestra. Deus abençoe a todos os irmãos. Tenho certeza que será e continuará sendo um domingo de bênção para a vida de todos nós. Pastor Elias. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de lembrar os irmãos que eu quero agradecer a todos os irmãos que cooperaram conosco nesta manhã, a todos os nossos dirigentes
que atenderam ao nosso convite e estão aqui conosco. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos neste dia, te agradecemos, meu Senhor, por esta manhã abençoada. Continue, Senhor, abençoando o teu povo, abençoe, Senhor, aleluia, o teu servo. Continue com as tuas mãos estendidas sobre o pastor Márcio, dando-lhe saúde, recuperando, Senhor, lhe totalmente a saúde. Abençoa o teu filho, dá-lhe graça, dá-lhe vitória.